assunto é com Murilo Rocha. Porque o assunto é com Murilo Rocha, entre os dos temas a serem analisados, discutidos, né, expostos aqui, é este, ou um dos, né? Murilo, bom dia para você. Pois é, Lu, bom dia para você, pro Daniel Martins, pro Daniel Abreu e pros nossos ouvintes. Sem dúvida, Lu, é o que a gente vinha falando, que naturalmente esse ia acontecer, né? Álvaro Damião, uma vez já sentado na cadeira de prefeito com a licença médica do prefeito Fuad Norman, o cargo é prefeito em exercício do Álvaro Damião, ele já tem que assumir as responsabilidades e começa já a assinar aí alguns decretos, enfim, normativas, deliberar, né? Ontem eu estava acompanhando uma entrevista dele, ele falando que ele está fazendo tudo que o prefeito Fuad faria se estivesse no cargo, dando a entender que está seguindo uma linha combinada aí da prefeitura, sem grandes invencionices ou decisões, vamos dizer, próprias neste momento, porque é o começo também, né? Ele está há 3 dias aí na cadeira de prefeito, esse período de 15 dias com certeza vai ser estendido essa licença médica e aos poucos o Álvaro Damião vai também começar a dar sua cara para a gestão, por mais que respeite a linha do Fuad e tal, né? É outra pessoa, né? No cargo, legitimamente, é importante a gente sempre destacar isso, ele era vice na chapa do Fuad, foi eleito para ser vice e entre as competências do vice está assumir a prefeitura na ausência do titular, nesse caso o Fuad está de licença médica por um período de 15 dias que provavelmente será prorrogado. A gente até comentou isso, né, que há uma certa resistência ali dentro da prefeitura, alguns secretários ali que formam um núcleo duro da gestão Fuad, o Prim, que é o secretário-geral, agora foi nomeado secretário-geral, o Hércules, que é o procurador do município, Daniel Messias, né, que era o chefe de gabinete do Fuad, Paulo Lamac, secretário institucional, esses, vamos dizer, são um núcleo duro ali do governo Fuad, poderia em algum momento ter uma certa resistência a passar esse poder pro Álvaro Damião, mas não tem jeito, gente, né? É do jogo eleitoral, é legítimo, é previsto na legislação e assim vai ser, e assim está sendo e assim vai ser, né? Caso o Fuad, a gente torce para esse recupere o mais rápido possível, ele volta a assumir o cargo e o Álvaro volta para a posição de vice, mas enquanto isso não ocorrer, o Álvaro vai ser o prefeito de Belo Horizonte, optar um prefeito de exercício e vai tomar as decisões aí que ele julgar, né, necessárias, em acordo ou em desacordo com o que pensa o Fuad. Agora ele tem essa autonomia, né? A gente falou desse certo mal-estar lá na prefeitura, disse que ele está despachando, né? A Luciana trouxe essa informação ontem, que eu confirmei depois, está despachando do 5º andar, né? Quinto andar, ele nem está lá no gabinete do prefeito não, está no 5º andar. Eu até entendo nesse momento, ele não realmente querer sentar na cadeira de prefeito, mas eu não sei nem se foi uma coisa de querer, nem sei se foi ofertada a ele essa possibilidade, parece que arrumaram uma sala lá para ele no 5º andar, e ele está despachando dali, mas eu vi que ontem ele esteve lá no COP, teve presente numa ação de chuva também, lá uma ação de prevenção à chuva, falou tal, eu tenho acompanhado com mais frequência agora as redes sociais dele, por motivos óbvios, né? E ele está publicando aí esse passo a passo, esse diário dele, desde que assumiu a prefeitura de forma interina, né? Mas eu acho, não estou aqui fazendo nenhum nada de mau agouro, né? Nenhuma previsão funesta, nada disso, mas eu acho que nós vamos ter que né? Nós vamos acostumar com a figura do Álvaro, porque mesmo o Fuad voltando, ele vai ser um personagem aí, talvez, essa cara da prefeitura nas ruas, né? Que mesmo que o Fuad volte, ele vai ter uma certa dificuldade ali nesse primeiro momento, de locomoção, entre outras coisas. Então, a gente vai acostumar com o Álvaro aí, aparecendo mais, né? E com essa licença estendida, ele como prefeito de Belo Horizonte. Por falar em prefeito, estava acompanhando aqui na nossa rodada de manchetes, aqui na abertura do jornal, vocês falando sobre a questão dos prefeitos do interior, o estado oferecendo ajuda aí para preencher, né, relatórios, para poder decretar estado de emergência ou de calamidade, municípios aí com problemas para receberem apoio técnico do governo do estado. E aí há 2 fatores, né? Há realmente uma burocracia que tem que ser preenchida e nesse momento emergencial isso às vezes fica meio complicado. E aí, Luciana, entra um outro ponto interessante, que é que vários são prefeitos novos. Exatamente. Né? São prefeitos de primeiro mandato, né? Ou que venceram lá, quem tentou a reeleição, enfim. Mas são prefeitos novos e às vezes quem deixou a prefeitura deixou aquela bagunça, aquela desorganização. Isso é super comum nesse momento de transição entre governos, né?
quem sai, às vezes não deixa a casa arrumada, pelo contrário, dificulta ali, né, o serviço para quem vai assumir. Então, muitos desses prefeitos que estão tomando posse agora, né, estão começando o mandato, começaram a tomar pé da situação e já enfrentam problemas com as chuvas problemas foram ou negligenciados ou mal previstos aí pelas gestões passadas e que, para complicar, ainda deixam a prefeitura desarrumada ali, sem nenhuma organização. Então é fundamental que o Estado, o governo de Minas Gerais, realmente socorra essas prefeituras nesse momento. Nem é para ajuda imediata, né? É para que eles possam solicitar ajuda, né? Que eles possam preencher, porque há uma burocracia para você poder decretar estado de emergência, estado de calamidade, enfim, você tem que preencher uma série de coisas. Então esses municípios, principalmente prefeitos de primeiro mandato, formando novas equipes ali, quando você não é, né, do grupo do prefeito anterior, você venceu ali, você estava na oposição e venceu a eleição, geralmente é uma equipe nova que não conhece a máquina e ainda às vezes encontra essa máquina muito desarrumada, né? Essa é uma tradição do Brasil de passar de forma muito ruim, né, um mandato para o outro quando não são do mesmo grupo. Claro, há raras e louváveis exceções, mas no interior, né, geralmente nas capitais, onde há mais visibilidade, nos governos de estado, a gente tem, né, uma transição mais tranquila. Mas nesses rincões do Brasil, e aqui em Minas Gerais, com 853 cidades, cada situação escabrosa que a gente vê no interior de Minas, o estado, que algumas prefeituras são entregues, né? Então é fundamental essa ajuda do governo do estado, às vezes para máquinas, né? Conseguir máquinas para desassorear rio, várias coisas, para remover desmoronamento de encostas, uma série, né? Às vezes até para solicitar uma máquina, o prefeito novo ali não tem nem ideia como faz isso, como pedir essa ajuda para o estado, até para o governo federal. Então essa ajuda técnica é fundamental, né? Além de dinheiro, verba, os prefeitos precisam de verba também, liberação rápida de verbas emergenciais, porque esse problema das chuvas, né, infelizmente faz parte do calendário brasileiro, e mostra muito do nosso pouco preparo na hora de gerir, né, de gestão, seja municipal, estadual ou federal. A gente nunca consegue prevenir, né? A gente está sempre remediando. E quem está assumindo esse novo mandato aqui no interior de Minas, às vezes está sofrendo esse problema aí, enchentes, desmoronamento, casas sendo soterradas, casas caindo, desabando, enfim, não sabe nem como agir e tem toda uma prefeitura bagunçada. Então é fundamental essa ajuda do governo do estado. E falando em transição, para finalizar o comentário, pegando um gancho aqui, né? Hoje, 8 de janeiro de 2025, 2 anos de 8 de janeiro de 2023, né? Quando era para ter ocorrido uma transição tranquila no Brasil, mas não ocorreu, né? Justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro não só nem passou a faixa para o presidente Lula, como ainda tudo indica, tramou aí um golpe de Estado aí com a ajuda de vários generais do Exército, militantes, políticos, enfim, toda essa trama que está sendo investigada pela Polícia Federal, já foi até entregue, né, para o Procurador-Geral da República. Vamos ver se ele vai oferecer denúncia e contra quem ele vai oferecer denúncia, né? Mas fato é que nós vivemos há 2 anos uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, ainda bem fracassada, ainda bem muito mal arquitetada, para nossa sorte, né? Porque se tivesse ocorrido, provavelmente não estaríamos aqui falando livremente. Ainda bem que esse golpe foi malfadado, mas nós temos que realmente lembrar dessa data. Faz 2 anos e hoje vai ter um evento em Brasília, um evento esvaziado, diga-se de passagem. A cúpula, parece, dos poderes lá do Legislativo não vai estar presente, governadores nem todos estarão presentes, mas faz bem, temos que realmente marcar, né, o presidente Lula nesse ponto. Ele não pode realmente deixar passar em branco, né? Nós, brasileiros, não podemos deixar passar em branco essa data, 8 de janeiro, 2 anos dessa tentativa de golpe no Brasil, né? E o cenário poderia ter sido muito diferente, né? Ainda bem, como eu disse, deu errado, e essas pessoas têm que ser punidas, né? No Brasil chega de reconciliação, isso deu errado lá atrás, no fim da ditadura, né? A anistia geral e restrita deu errado e as consequências delas foram refletir 20, 30 anos depois. Então, não é hora de reconciliação, pelo contrário, é hora de investigação e punição dos responsáveis por essa tentativa de golpe que hoje completa 2 anos. É isso. Luciana, Daniel.